Olá, bem-vindo. Você é o Notícias do Momento, nossa edição internacional. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa para não passar vergonha. Hoje, nesse dia 2 de abril, já estamos no dia 2 de abril, a gente vai diretamente para as nossas notícias de hoje. Vai ficando com a gente, aproveita para dar o like aí e precisamos da sua participação aqui conosco. Vamos lá, então, tá aqui o Notícias do Momento. Esse aqui é o nosso cartaz de hoje, nosso cartaz Notícias Internacional aqui, e diz que o Irã está pedindo cessar fogo. O governo americano, né, diz está querendo entrar em acordo. Isso é muito bom. A gente vai ter um acordo com os Estados Unidos, Irã, né? E também a notícia nacional que vai ser em seguidinha, de olho no Brasil. O governo dos Estados Unidos expressa séria preocupação com a censura no Brasil. A gente vê a perseguição que está havendo aí e parece que os americanos vão interferir para liberar a censura aqui no Brasil. Vamos lá, também tem o café que a gente colocou hoje de manhã. Brasil, o governo se sustenta após os escândalos, né? E o nosso Música Oração Diário e a verdade escondida de nós, do calendário dos 13 meses. Começamos um novo ano agora, no dia 1º de abril, né? E amanhã temos o café. O Brasil pode sofrer novas sanções dos Estados Unidos, tá? Então, é um excelente vídeo que vai sair amanhã de manhã. Entra nas nossas redes sociais, no nosso Disperso da Era de Aquário, no nosso Telegram e outros mais. Não, lembrando que nós temos uma palestra em Lisboa, dia 31 de maio, né? No Hotel Czar, em Lisboa. Está aberto as inscrições aí, tá? Vão estar aqui, estão abertas as inscrições através desse telefone aqui no Brasil ou o telefone de Portugal. Vamos lá, internacional, atenção, o que está acontecendo aí, fenômeno apagão geral na Terra acontecerá em agosto, dizem algumas informantes, e vai durar alguns minutos, dizem eles, né? Isso é para preparar a gente que em algum momento isso deve acontecer. Não sabemos quando, mas está ali provavelmente muito perto de acontecer certas ações aí no mundo todo, né? E arregou, o Irã pediu cessar-fogo, diz o governo americano, né? Parece que o cessar-fogo está acontecendo lá e vai ser levado em pouco tempo. Isso é uma excelente notícia aí, tá? Então, a Israel elimina o chefe da unidade de engenharia de o braço do Irã, também mais um outro que se foi, né? Mais um outro que estão se comendo entre eles ali, muito, muito bom. Israel também lança massivos bombardeios sobre Teherã, no Irã. A gente vê aí notícias fortes aí que tem muitos locais lá da cidade, da capital iraniana, está sendo eliminada, né, por esses intensivos bombardeios que está acontecendo aí. E também os Estados Unidos realizam um ataque massivo ao depósito de foguetes no Irã e provoca explosão devastadora. Esses foguetes aí, eles estavam preparados para serem lançados ou lançados contra o Ocidente. Lembro que o Irã quer destruir o Ocidente, esse é o objetivo deles. Então, pois é, então parece que eles estão perdendo todos os seus foguetes e a capacidade de retaliação. E sem favorecimento, o Brasil vai ter que comprar do Irã para passar por Hormuz, diz embaixador do Irã, vai ter que comprar do Irã, tá? Então, eu digo, sem favorecimento. E 1º de abril, Brasil e Portugal criam força naval conjunta para reabrir o Estreito de Hormuz. Então, ali vai ser um ponto nevrálgico que vai ter que ser estudado, hein? As coisas estão aparecendo aí em maneiras muito sérias, né? Muito sérias. Aqui o navio também cria uma força naval conjunta para reabrir o Estreito de Hormuz. Brasil, junto com Portugal, estão estudando essa possibilidade aí, tá? Então, vemos também sobre o Irã, mais uma notícia do Irã, que um drone iraniano atingiu um hotel para diplomatas americanos no Bahrein. Um drone militar atingiu, então a gente vê o momento exato que no Bahrein estourou esse drone aí, e foi bem intensa a situação, muita gente ficou, provavelmente foram abatidas ali. E também temos exemplo de cidades subterrâneas que são chamadas cidades de foguetes, que têm sido intensamente atacada desde o início do conflito. Essa cidade está localizada no fundo de uma montanha de rocha granítica, tornando a tarefa de atingir o complexo extremamente difícil. A gente vê esse complexo todo, que é uma cidade de túneis que existe embaixo da montanha ali, e não adianta, essas bombas convencionais não chegam até a profundidade que existem essas enormes estruturas, são bunkers gigantescos e inacessíveis, né? Então, os Estados Unidos está vendo o que eles podem fazer para
tentar eliminar esse problema, que ainda eles têm esses foguetes lá depositados e ninguém sabe como chegar até lá. Por isso que é necessário a continuidade das ações americanas nesse país. Bom, um míssil também de iraniano atingiu uma estrutura de água em Israel, causando inundações nas ruas. E um grande incêndio atinge uma fábrica petroquímica em Abadan, no Irã, também, que continua sendo atingido, né, por essas situações aí americanas e israelenses. Aqui o presidente Trump fala sobre o Irã, que diz que se não houver acordo, vamos atingir duramente todas as suas centrais de produção de eletricidade e provavelmente de maneira simultânea. Então o presidente Trump diz que quando esse conflito acabar, quando acabar o Estreito de Hormuz, abrirá simplesmente de forma natural. Eles vão querer poder vender petróleo, porque isso é tudo que tem para tentar reconstruir. O fluxo será retomado e os preços do gás vão descer rapidamente. Tá? Então, ele sabe que isso tudo é provisório e vai ser novamente restituído o poder antigo do Estreito de Hormuz. E Trump também ameaçou parar de fornecer artefatos à UCR, a menos que a Europa se junte à reabertura do Estreito de Hormuz, que é um local perigoso. Mas o parlamento iraniano concorda em cobrar $2 milhões a cada navio petroleiro que passa pelo Estreito de Hormuz. $2 milhões tem que pagar para ele de taxa, né? E aqui também vemos que os Estados Unidos fecham acordo com a Boeing e a Lockheed Martin, para elevar a produção de sensores de mísseis. Ou seja, a Lockheed Martin recebe um contrato de $1,3 bilhão para avanço desses projetos de lançar mísseis teleguiados, né? Então, isso aí é muito sério. As empresas estão sendo muito alimentadas para continuarem fabricar os seus artefatos bélicos aí para destruir os inimigos do mundo. E o plano arriscado de comando para apreender o urânio do Irã surgiu a pedido de Trump, um plano apresentado para inserir forças terrestres para remover o material nuclear do Irã, que seria um empreendimento difícil, nunca antes tentado em tempos de conflito, mas eles gostariam de aprender esse material do Irã, onde estão as chamadas ogivas e tal, eles queriam levar isso tudo embora e tirar do controle dos iranianos, né? Então, Trump fala mais do mesmo e diz que o conflito do Irã está perto do fim. Parece que isso é muito bom, né? Um mês após o início dos bombes, faz o primeiro pronunciamento oficial sobre o conflito ali no Irã. E, ao mesmo tempo, alguns repórteres de vários meios de comunicação, como, por exemplo, da Rede Bobo, diz que a ONU alerta para risco de falta de alimentos por causa do conflito mundial. Então, quem fala isso é o Jornal Nacional, que foi feito com a sua repórter ali, né? Se continuar, alerta para risco de falta de alimentos. E também um alto elemento da cúpula europeia alerta que o conflito no Oriente Médio pode levar mais de 45 milhões de pessoas sem alimentos, né? Isso se o conflito do Oriente Médio continuar até junho, pelo menos, né? Então é possível que haja ainda um rebuliço muito grande nessas entranhas ali, tá? Então vamos torcer mesmo para que tudo isso seja resolvido quanto antes, tá? Bom, o governo Loirão toma novas medidas em relação à presidente da Venezuela, ou seja, está liberando ela para tomar conta do país e libertar a Venezuela do domínio dos seres trevosos. E da Argentina também, o Milei está com um baixo índice de inflação e um nível muito alto de progresso, de prosperidade. Então, parabéns, o Milei, né? Como foi falado aqui, os Estados Unidos levantaram todas as sanções contra a presidente interina, a Delcy Rodrigues. Então, a partir de agora, eles levantaram todas as restrições e o comércio voltou a atuar entre Estados Unidos e Venezuela. Bom, avião militar russo cai e deixa pelo menos 30 pessoas abatidas, né? É lamentável isso. E presidente sobre o Irã diz que posso dizer essa noite que estamos no caminho certo para completar todos os objetivos militares da América. Em breve, vamos atingi-lo com extrema dureza nas próximas 2 ou 3 semanas. Ele diz que vamos levá-los de volta à Idade da Pedra, onde pertencem, no Oriente Médio. Ou seja, ele está ameaçando que se não houver negócios com o Irã, eles vão levar esse país para a Idade da Pedra, sem luz, sem nada, sem internet, vai ser
um horror o que eles vão fazer com esse país, né? E a Rússia também anuncia se preparando para um possível cenário de conflito nuclear no mundo e está evacuando certas pessoas e adverte que uma catástrofe que seria equivalente ao fim dos tempos, segundo eles, né? Então, eles estão dizendo que o cenário mundial conspira e favorece para que isso aconteça. Agora, lembrando que isso aqui é uma narrativa, tá? Eu tenho a obrigação, como comunicador aqui, de falar todas as narrativas de tudo que está acontecendo, mas não quero assustar as pessoas e dizer que vai acontecer. É apenas uma narrativa para que as pessoas despertem, né? E despertem através do susto e da dor, mas isso de fato não vai acontecer. A gente também viu aquela cena do presidente Trump, né, mexendo com os dominós, ou seja, uma pecinha pequena, uma pecinha bate na outra maior ainda, um pouquinho, maior, até chegar no grande, ou seja, essa pequenina peça aqui pode acionar esse outro grande bloco aqui, que seria a reinicialização monetária global, uma moeda lastreada em ouro, que entraria em vigor já nesse domingo de Páscoa. A partir da Páscoa, nós estaríamos, teoricamente, num novo momento, né? Porque a empresa americana, a corporação americana, decretou falência já. Então, ele encerrou as atividades na Sexta-feira Santa e vai abrir com uma nova cara a partir do domingo de Páscoa em diante, né? Então, muitas coisas que estão sendo preparadas. Ali mostra a imagem do XRP, que vai manifestar o seu poder e vai ser visto e lembrado como uma moeda de trânsito comum a todos os países, tá? Mas, ao mesmo tempo, a Bolsa de Valores deu uma certa melhorada nos últimos dias. A gente vê ações como Nvidia, Apple, Google subindo 3%, 4%, 5%. E é uma sensação de euforia do mercado, o pessoal está gostando, né, gostando dessas situações aí no mundo, tá? Então, parece que tudo isso está se encaminhando para melhor. E vemos aqui o EBS também, o EBS está sendo anunciado mais uma vez, o Emergency Broadcast System, que já estaria sendo ativado, preparado, né? E ele disse que o presidente americano vai se comunicar com a nação, avisando sobre essas coisas que virão aí, né? Então ele disse, deixe ligado as suas notificações, né? Complete esse momento, ou seja, se prepare, porque a qualquer momento isso pode acontecer, né? É um blackout de comunicações que pode haver em vários países, ou até mesmo no mundo inteiro. É um momento da operação militar Storm, que está chegando na Terra, né? E milhares de pessoas da elite mundial estão sendo levadas para a cana, tá? Estão levadas em cana. Vamos voltar também sobre as situações aqui, sobre os Estados Unidos, né? Alguns bancos continuam com problemas lá, e aqui no Brasil a gente vai falar depois na edição nacional sobre o BTG Pactual e outros bancos que estão envolvidos aí com esse escândalo mundial aí, mas depois deixamos para a edição nacional. Aqui falam sobre um complexo está sendo construído ao lado da Casa Branca, né, que seria um salão de baile, mas ele fala que embaixo desse salão de baile existe um túnel, que eles estão construindo uma mega estrutura para proteção ou abrigo antiaéreo, alguma coisa assim, ao lado da Casa Branca, né? Aqui vemos a foto do salão de baile que está sendo preparado, ele mostrou uma imagem e tal, né? Então eles estão falando que é um edifício militar que está sendo construído embaixo do salão de baile, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Isso também ele falou que vai destruir a OTAN em seu discurso à nação essa noite. Ou seja, a OTAN também está sendo reduzida agora, os Estados Unidos não irá mais participar da OTAN, ele diz que considera seriamente sair da OTAN. Ele vai fazer isso, é só uma questão de tempo mesmo, né? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em que os países estão se unidos como uma grande potência da esquerda mundial, né? Bom, continuando aqui dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça anuncia que a administração libertou 2.700 pequenas, né, exploradas por redes de subtração de menores, além de desmantelar quase 4 milhões de contas de PEDs
na Dark Web, né? Olha só, né? Foi uma vitória incrível. O FBI localizou 2.700 vítimas, né? E encerrou quase 4 milhões de contas de pads na Dark Web. Foi nisso que a gente está muito contente com essas ações americanas aí, isso que a gente quer mesmo, né? E o governo Trump investigará eutanásia de vítima de estupro coletivo e critica a Espanha por falhas nos direitos humanos. Sob o pretexto recorrente de ajuda humanitária, Bruxelas volta a servir a tábua de salvação financeira para a ditadura comunista do Caribe, né? Então, eles estão fazendo ajuda humanitária. A Bruxelas, sabemos que é a parte esquerda da Europa, que estão servindo como uma proteção a Cuba, financeira, né? Mas isso aí não pode ir muito longe, não, porque Cuba já está no poder americano e assim vai continuar. Bom, aqui tem um quadro também, né, árvore genealógica da rede, que começou com o Lincoln, depois entrou com o John F. o Kennedy pai, o Elvis Presley também, o Julian Assange e o presidente Trump aqui. Todos eles são de um mesmo tronco, né, são raízes do mesmo tronco. Então, eles falam que o homem por trás da máscara, que iniciou com o JFK em 63, e o Trump acabou em 22. Vocês notem que aqui eles estão falando, né, que acabou em 22, ou seja, esse filme já terminou, né? Esse filme já terminou. Então, JFK não era Kennedy, ele foi adotado. Os Kennedys eram do mal, pertenciam às 13 famílias. JFK está vivo, o irmão dele partiu, que teria partido na Segunda Guerra Mundial, também está vivo, e o Bob nunca existiu. Então, eles estão vendo que muitas armadilhas foram deixadas aí para que agora a gente custe entender um pouco. Mas, enfim, tem coisas terríveis sendo trazidas à tona, inclusive depoimentos dessa americana Juliette Bryant, que ela foi uma sobrevivente da ilha de Epstein, e ela falou claramente que ele viu Epstein se transformando na frente dos meus olhos como um holograma estranho, com grandes olhos negros, como uma espécie de alienígena reptiliano draconiano, né? Parece que se transformou na frente dele. Olha só, é a Juliette que falou isso aí, não sou eu, né? E também ex-funcionária do governo americano afirma que os Estados Unidos tem uma cidade subterrânea de 21 bilhões de dólares para apenas os ultra ricos que se escondam em um evento de quase extinção. Mas isso não vai acontecer, não vai ser preciso, porque esses ultra ricos aí da elite mundial já estão sendo ceifados da terra há muito tempo, né? Não vai durar muito aí, tá? E também o Robert Kennedy falou que todos os executivos de hospitais serão obrigados a testar a precisão dos preços divulgados. Se os hospitais enganarem os pacientes, né, nós os responsabilizaremos. Olha só que bacana. E aqui saiu uma grande capa também da revista The Economist, que ela é muito conceituada, o mundo para depois de 2026. Então aqui eles mostram bastante figuras ameaçadoras aí e desenhos que iriam decretar o próximo cronograma do que virá, né? Mostramos aqui um cargueiro onde que se abre os contêineres e lançariam foguetes de lá. Vemos aqui também a Copa sendo a Copa do Mundo, caindo um líquido da taça, né, um líquido vermelho, e muitas ossadas aqui embaixo. Então isso aqui existe um enigma atrás disso que eu não me arrisco a interpretar, mas tem pessoas que estão interpretando aqui, especialmente esse ser aqui seria o próprio deus babilônico, né? Deus babilônico, que é o Baal, Marduk Baal, eles se formam com essa aparência aí. Então vamos ver o que vai acontecer, mas com certeza boa coisa não é, né? Eles têm uma agenda muito forte ainda para conseguir introduzir no mundo, mas essa agenda, infelizmente, não vai conseguir ser implementada, porque o mundo já está quase sendo limpo pela Aliança da Terra e o nosso momento de libertação está muito próximo de chegar. Então eu quero que todos se mantenham perseverantes, porque tudo já está dando certo e tudo vai caminhar para o rumo da libertação, do despertar coletivo, da transição planetária. Gente, eu peço que você, quem puder ajudar nosso canal aqui, dá uma forcinha para nós, aí estamos sempre trazendo o melhor das informações para vocês. Convidamos vocês para assistirem também o Notícias Nacional,
que vai começar daqui a pouquinho já vai chegar depois desse, então vocês assistam que tá muito bom, tem coisas ótimas aí, tá? Um grande abraço, compartilha, a luz venceu, deixa um comentário aqui embaixo, precisamos da sua força, da sua ajuda, e também vou desejando um feliz feriado de Páscoa. Amanhã, sexta-feira, nós não teremos o Notícias do Momento de edição internacional, nós vamos ter a programação mais filosófica, né? E nós retomaremos na segunda-feira, mas domingo à noite tem a nossa live tradicional de domingo à noite. Tá? Um beijo a todos, compartilha, a luz venceu, beijo e tchau.